Esse é o BonaCast, o seu podcast de finanças e investimentos em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta. Fala pessoal, André Bona aqui para mais um BonaCast. Esse é o BonaCast número 50. Pois é, estamos chegando ao final. Não é o final porque o BonaCast jamais vai ser encerrado. Bom, pelo menos não agora. Jamais eu não garanto não. Mas agora não vai ser encerrado. Mas eu acho esse número legal e nós vamos sim dar uma trocada nos temas para os próximos podcasts. Mas temos o podcast de hoje, então vamos falar sobre o que me trouxe aqui, né? Qual foi o tema que eu escolhi dentro do nosso bate-papo semanal aqui para poder trazer para vocês. E aí você viu aí que eu coloquei no nosso título aí, né? A liberdade financeira mais próxima de você. Pois é, pessoal. Então o que a gente está vivendo nesse momento todo aí, um momento meio turbulento, né? E acho que tem algumas reflexões importantes que a gente pode extrair a partir dessas situações todas que a gente vem vivenciando. Primeiro é a gente relembrar o conceito de independência financeira. O que é independência financeira? Quando você ouve falar fulano atingiu a independência financeira, fulano, o que se tem como aceito, né, como consenso, digamos, quando a gente fala sobre independência financeira, diz respeito àquela situação onde um determinado indivíduo ele consegue ter em renda passiva, ou seja, gerar renda não proveniente do trabalho, que seja suficiente para custear a sua vida, né? As suas despesas mensais. Outra forma seria o indivíduo que tem um volume de patrimônio acumulado que seria suficiente para ele gastar esse patrimônio ao longo de toda a vida, até o final da vida e continuar e viver durante todo esse tempo, né? Então também seria, mas a gente classicamente, digamos, a gente chama a independência financeira desse momento. E aí eu já trouxe aqui no canal há alguns anos também uma reflexão e uma diferenciação do que é essa ideia clássica de independência financeira para a ideia de liberdade financeira. E a liberdade financeira, ela pode ser alcançada, como eu já expliquei também várias vezes, muito antes da independência financeira. Então, às vezes, você vai fazer a independência financeira, você vai olhar e falar assim, nossa, eu vou atingir a independência financeira. Quando você vê, você tem que juntar 4 milhões de reais. Aí você tem lá, começou a juntar agora, tem 5 mil. Você olha esse caminho e fala assim, nossa, isso aí vai demorar 150 anos para eu atingir, eu não vou viver, então não vai ser para mim. Mas a questão não é essa, não. A questão é que num primeiro momento, sim, claro, isso pode gerar um impacto para aqueles que estão iniciando a acumulação, um impacto negativo no sentido de desanimar, porque parece que é muito longe, parece que vai ser demorado demais e tal. Mas, na verdade, o que acontece é que a gente consegue perceber essa independência financeira caminhando ao longo do tempo, né? Ela vai sendo construída, e ela vai sendo construída quando nós começamos a ter a liberdade financeira. E a liberdade financeira não requer que eu tenha lá o 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões, ela pode ser alcançada com muito menos. Você pode começar a sentir a liberdade financeira na sua vida simplesmente quando você já consegue montar sua reserva de emergência, porque a partir daquele momento você sabe que você já tem uma blindagem contra eventos financeiros eventos que possam impactar suas finanças. Você já começa a ter uma blindagem financeira, você já começa a pensar em, de repente, mudar de trabalho, se você não estiver feliz, você já começa a colocar outras coisas que não meramente a sobrevivência na balança para sua tomada de decisão. Então esse já é um processo de construção de liberdade. Então a liberdade financeira está justamente no fato da gente poder fazer as escolhas de levar um nível de vida, um jeito de vida, um estilo de vida adequado àquilo que a gente sonha, que a gente gosta, que a gente quer realizar, né, em objetivos que a gente tenha. Então a liberdade ela vai ser conquistada antes. Você não precisa pensar que é só lá quando você gerar o montante que você calculou para a sua independência financeira que você vai ser livre financeiramente, não. Você vai ser bem antes. E isso eu quero dizer para vocês aqui nesse podcast, porque é uma maneira também de incentivar e falar, não, cara, olha só, começa a fazer que você já rapidamente vai começar a usufruir disso aí.
né? Então vai nessa que vai dar certo. Então, tem um fator que eu acho que acaba contribuindo muito, que diante desse nosso cenário de momento, que é um cenário, né, que ninguém poderia imaginar, um cenário extremamente desconfortável, se é que, né, a Luísa, por exemplo, não gosta que eu use a palavra desgraça, mas nesse caso não tem outro nome para dar para isso que aconteceu, essa pandemia aí. Mas nós temos essa realidade que a gente está lidando, estamos ultrapassando, né, os trancos e barrancos, estamos indo e tal. Mas aí o que acontece? Num cenário caótico desse, você tem lá grandes empresas, grande parte das pessoas, você talvez também, tenham se lançado a algo que vocês nunca tinham experimentado, né? Algumas pessoas sim, eu já, desde 2014, mas outras pessoas não, que é a possibilidade do chamado trabalho de casa, né? A gente fala no Brasil home office, né? A gente usa o termo em inglês, a gente usa home office, mas lá fora normalmente a galera fala work from home, né? Não fala home office, mas essa modalidade também é chamada de teletrabalho, aqui também é um nome em português que a gente se refere a isso. E essa realidade trouxe para a gente uma série de outras possibilidades que até então a gente não vislumbrava, né? A gente não imaginava que seria possível a gente exercer o nosso trabalho quase que completamente remotamente de onde quer que a gente esteja. Então, esse momento, apesar de todos o seu lado problemático, ele acabou nos proporcionando uma possibilidade que a maior parte das pessoas não sabiam que era possível, que existia, que era a possibilidade de você ter uma liberdade de moradia, ter uma liberdade de gestão de tempo, ter uma liberdade de experimentar um pouco do que seria uma vida autogerenciável, uma vida com mais liberdade, porque nessa de você não ter o trabalho, não ter o deslocamento, você imagina uma pessoa que mora em São Paulo, né? Você vai fazer um deslocamento, qualquer deslocamento vai demorar 1 hora, 2 horas, então de repente você tirou 4 horas de deslocamento do seu dia e agregou para você, agregou para a possibilidade de você fazer uma academia, fazer uma leitura, acordar um pouquinho mais tarde, ficar com a família. Então, coisas que antes que você não tinha, mas que agora começam a aparecer e fazer algum sentido. E talvez, de acordo com as adaptações, né, porque isso depende muito das famílias, muitas pessoas tiveram dificuldade com as crianças no começo, que não lidavam aquele tempo todo, e aí tem a escola online, aí você tem que... A gente sabe que tem todos os ajustes que precisam ser feitos, mas num determinado momento, na medida que as coisas vão se adaptando, a gente começa a perceber uma outra coisa e vislumbrar outras possibilidades. E aí, quando a gente experimenta um pouquinho mais de liberdade nesse sentido, a gente começa a sentir uma necessidade de uma gestão do tempo mais organizada. Por quê? Porque fatalmente a gente é levado a não ter uma rotina ou ficar com a rotina descoordenada. E rotina não tem a ver com execução repetitiva, tem a ver com ritmo, né? Tem a ver com a gente estabelecer ritmo para as coisas. Ritmo de trabalho, ritmo de atividade física, ritmo de tudo, ritmo de alimentação, ritmo em tudo. Então, o ritmo nos permite ter frequência, né, ter consistência naquelas coisas e nos permite avançar. O ritmo é necessário, tanto é que quando você vê, por exemplo, essa turma toda aí que foi para a Olimpíada, teve resultados incríveis aí para o Brasil, os melhores já obtidos então, você pega cada um, você vai ver quantas horas cada um se dedica, né, de maneira consistente, todos os dias para aquela atividade lá esportiva que eles praticam. Então a consistência, a rotina, a repetição, o ritmo, ele é essencial para esse processo. Então quando a gente fala isso tudo, quando a gente considera isso tudo, a gente está pensando justamente nessas questões que passaram a aparecer para a gente, passaram a ser demandadas para a gente, que a gente até então nem pensava. E aí em cima disso vem algumas reflexões que a gente precisa fazer. Algumas pessoas puderam experimentar um nível um pouquinho maior de liberdade, inclusive essa liberdade para gerenciar o próprio tempo. Aí você começa a ver que você precisa aprender um pouquinho sobre gestão do tempo, senão você se embaralha. Mesmo quem tem uma certa autonomia e tudo, precisa, porque senão você fica confuso aí. Precisa estabelecer o ritmo na rotina. Então isso nos remete a uma situação que é a seguinte: mesmo que eu não seja um indivíduo, né? Cada um de nós, aqui eu estou falando eu, mas assim, você,
não seja um indivíduo que alcançou a independência financeira no sentido matemático clássico, né, de gerar as rendas para você não depender do trabalho, mesmo que você não seja a situação, você já começa a experimentar um pouco da liberdade, que essa é uma dose experimental de um nível de liberdade que você pretende ter quando você alcançar a sua independência financeira, e que ela vai aumentando de agora até você chegar lá, por meio da liberdade sua de escolha, que vai aumentando ao longo desse processo. Então, uma questão importante aí é que talvez a gente tenha sido levado a pensar que não se trata apenas de finanças, como eu tenho falado muitas vezes aqui nos nossos conteúdos, podcasts principalmente, não se trata apenas de finanças, se trata também de uma preparação mental para exercer a liberdade. Então, senão você fica perdido, senão você fala, legal, o que eu vou fazer agora? Vou ver televisão o dia todo? Né? Vou ver Sessão da Tarde? Nem sei se existe mais. O que eu vou fazer então com essa liberdade? O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou usufruir disso? E aí exige-se sim uma preparação mental, que você vai ter que transitar nisso para que você possa estar apto e preparado e desamarrado, inclusive, das questões financeiras. A liberdade pressupõe não apenas ter o dinheiro para você fazer o que quiser, mas você também estar desamarrado, inclusive, da questão financeira, da questão da dependência de ter que juntar dinheiro o tempo todo, ou só pensar em dinheiro o tempo todo. Isso também está na conta. Isso também está na conta, digamos, né? Está na conta da conquista, né? Vamos colocar assim, não está na conta financeira, mas está na conta da conquista. Então essa conquista da independência financeira, da liberdade financeira, que mais amplamente é a liberdade, a gente não vai conquistar só quando a gente alcançar a independência financeira, a gente vai alcançando diariamente, na medida que a gente vai progredindo com o ritmo, com tudo. E nessa questão de teletrabalho, muitas pessoas tiveram a oportunidade de mudar de cidade, mudar de casa. Eu, por exemplo, comecei a minha vida nômade há um ano atrás. Então, foi uma coisa que foi proporcionada, obviamente com todos os cuidados que o pessoal diz que tem que se ter, com tudo isso aí, né? Mas foi uma situação que facilitou, uma situação que já vinha sendo germinada na nossa cabeça aqui, mas que estava meio assim, tá, mas como é que a gente vai fazer, o desprendimento que é necessário. Então, o alcance da independência, mas mais do que a independência, a liberdade que vai ser proporcionada ao longo do caminho, ao longo da jornada e também depois da independência, precisa de um preparo. Precisa de reflexão, precisa de você se encontrar com você, de você saber exatamente o que você quer realizar na sua vida. Então essas coisas todas são importantes, mas a grande sacada desse momento, que eu acho, é a gente ver que às vezes um pouquinho mais de liberdade que nos foi concedida por essas questões aí de teletrabalho e tal, naturalmente já nos forçam, só uma pitadinha pequena, tá? De liberdade, já nos forçam a aprender outras coisas, outras habilidades que até então a gente nem pensava que precisava ter. Então, imagine uma grande dose de liberdade, que é a independência financeira completa. Então não pensem vocês que a jornada não precisa também de um desenvolvimento mental, psicológico, né, digamos assim, para que lá na frente seja possível usufruir com qualidade disso aí. É essencial saber o que você quer, e aí saber o que você quer é também saber quem você é, né? Senão você vai ficar juntando dinheiro, e só vai pensar em juntar mais dinheiro, e para quê? Porque o seu objetivo vai ser juntar dinheiro? Mas se não for para usar para nada, isso não vale nada. Então, que não é nem usar no sentido de gastar, mas no sentido de usar para alguma coisa, nem que seja continuar proporcionando liberdade, né? Por meio da renda passiva, etc. Então, assim, tem que ter alguma serventia, porque senão você não está livre, você não vai viver com liberdade, você vai viver com escravidão do dinheiro e da necessidade de juntar sempre sem pensar nas outras coisas. Muitas pessoas falam assim, eu quero
Juntar para poder ter mais tempo com a minha família, por exemplo, para poder fazer coisas diferentes com a minha família. Ah, legal, mas aí se na hora que eu junto, eu entupo minha agenda o tempo todo e não consigo fazer nada com a minha família, então para que serviu? Né? Então você precisa saber o que você quer, pelo menos, para poder imaginar como que vai ser esse seu desenvolvimento até a liberdade que vai ser proporcionada pela independência e pela liberdade financeira, não é verdade? Então, eu acho que essa situação de momento acabou gerando na gente alguns incômodos, né? Vários incômodos de todos os tipos. E um desses incômodos, pequenininho, foi experimentar talvez um pouquinho mais de liberdade. Incômodo no seguinte sentido: nós pensamos tanto em queremos a liberdade, né? E quando a gente se depara com uma pitada muito pequena dela, ela cria uma confusão na nossa casa, na nossa rotina e tudo, que a gente demora a se adaptar. Então pense que a sua jornada, ela se baseia provavelmente, né? Cada pessoa tem a sua jornada diferente, mas pode se basear numa ideia de liberdade. O questionamento que eu estou fazendo é: quando essa liberdade chegar, você vai estar preparado para executá-la? Então você precisa do tempo. Você precisa de um tempo para amadurecer junto com a sua jornada. Daí eu acho que é até muito mais valioso uma jornada gradativa e construída do que às vezes uma realização repentina, porque uma realização repentina não te deu ainda o preparo mental, psicológico, emocional, de maturidade mesmo, para usufruir de uma determinada conquista. Tanto é que a gente vê muitas pessoas, por exemplo, que vão lá e ganham um sorteio da Mega Sena, ou por algum motivo ganham um prêmio repentino ou um dinheiro repentino, mas que com pouca idade acabam depois tendo dificuldades. Tem casos, inclusive, de atletas, jogador de futebol, etc. O cara vai e depois acontece alguma coisa. Por quê? Porque o compasso financeiro não está ajustado ao compasso da maturidade. Então, no nosso processo de desenvolvimento gradativo, eu acho que a gente tem essa oportunidade também de meio que juntar essas duas coisas e ter a felicidade, a possibilidade de refletir sobre isso e promover, né, esse desenvolvimento da liberdade, não apenas acumulando patrimônio, não apenas tomando boas decisões financeiras, mas também se preparando individualmente e se autoconhecendo, né? Para poder usufruir bem disso aí. Beleza? Então, inclusive, pessoal, esse é o podcast, o BonaCast número 50 dessa série, né? E a partir do próximo, nós vamos começar uma série de podcasts que eu vou até compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência nômade com vocês, que eu venho vivenciando desde agosto de 2020. Vou contar para vocês como que isso aconteceu, como é que isso floresceu, como é que foram as atitudes iniciais, quais foram os desafios, né? Eu acho que tem muita coisa legal, porque isso, de certa forma, é um dos projetos de liberdade que eu tinha e que agora a gente está realizando já tem quase um ano, né? Provavelmente quando os episódios saírem já vai ter um ano, e que eu acho que vale bem a pena compartilhar com vocês, para que isso inspire, tá? Para que seja uma ferramenta de inspiração para vocês, e que quem tem essas ideias também vai poder ver algumas dicas, né? Quem não tem vai poder ver alguns dos desafios que se apresentam, mas principalmente da gente compartilhar com vocês uma ideia de usufruir de um determinado grau, um nível de liberdade, que é o que eu imagino que todos vocês que procuram se desenvolver em finanças e investimentos estão atrás. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aí como é que são essa história, as cidades que nós visitamos, os tempos que nós ficamos, como é que foi a adaptação, como é que foi difícil, como é que foi a preparação, né? Onde a preparação não houve e a gente foi surpreendido. Então tudo isso eu espero contar para vocês a partir do próximo podcast, beleza? Mas fechando o nosso bate-papo de hoje é isso. Então, a liberdade financeira mais próxima de você, com uma pitadinha fornecida pelo momento crítico, né? Mas que também trouxe oportunidades aí para a gente se desenvolver. Beleza? Um grande abraço
e até o próximo podcast. Esse podcast é um oferecimento do BTG Pactual Digital, a plataforma de investimento do maior banco de investimento da América Latina. Acesse bonarecomenda.com e abra agora sua conta.